fica aqui a dica para vocês participarem ativamente do canal. Aqui está o jeito de fazer, né, você pode clicar em seja membro, inscrever-se, tem o conteúdo do Valeu, que é o seguinte: primeira coisa, para participar, né, o de praxe, deixa seu like, faça um comentário, de preferência um comentário que não seja mensagem de ódio, que não seja tentativa de desqualificação alheia, né, uma coisa assim educada, porque coisa mal educada não ajuda nada, não acrescenta nada, não serve para absolutamente nada, né. Então, compartilha, inscreva-se, ativa o sininho aqui, ó, o sininho aqui no cantinho, ó, e seja membro, né. Como é que é isso? Você também pode acionar o Valeu, o sistema Valeu, que é o agradecimento ao canal. Se está gostando daquilo que você está recebendo, que você está acessando, você pode comprar aqui uma animação do Valeu Demais como bônus, aí a gente publica ali o comentário para você, conforme está aqui. É só você clicar lá que você já vai saber como é que é. O dia 1º de agosto, digamos até que dia, 31 de julho e 1º de agosto são 2 dias extremamente tensos a despeito de algumas benesses que podem ocorrer, sobretudo no dia 1º. O dia 1º de agosto ainda é bem complicado. São dias convulsivos, tá. Se houver alguma insatisfação com algo que tenha sido feito, ou mais ainda, com algo que tenha sido prometido, sabe quando a gente tem que encarar pessoas e falar assim: "Não, comigo isso aqui dá certo", bate no peito, cheio de confiança, e dizem que são capazes de fazer algo e não fazem e não conseguem, né, aí o bicho pega numa fase como essa, que todo mundo vai cobrar, né, a hora em que, ou a pessoa se desculpa e fala assim: "Eu pensei que seria possível, não vai ser, né, eu ah, vou arredar o pé aqui e vou passar adiante", ou ela vai ter que sofrer as consequências. Tem que ser a hora que a pessoa tem que ser humilde, né, mesmo que ela não seja, ela tem que fingir humildade para poder aguentar o tranco, senão não aguenta. E justamente no dia 1º de agosto está complicado a beça ali, a fase, né. Aqui vale vou abrir um parênteses aqui, é o seguinte, às vezes algumas pessoas olham assim e falam assim: "Esse cara só fala desgraça". Não, meu amor, eu acabei de falar ainda há pouco algumas coisas bastante desejáveis. Eu gostaria de passar por aquilo ali, que eu já descrevi, que é a Lua bem com Vênus e Marte, o tempo todo. Isso é uma coisa excelente, altamente desejável. Ocorre que quando a gente encontra imagine se você compra um GPS, tem um carrão do ano, sensacional, com não sei quantas milhões de cilindradas no motor, totalmente equipado, e vem com um GPS com a tela enorme no seu painel, e o GPS não te diz onde é que está um engarrafamento, e o GPS não te diz onde é que está o buraco na pista, nenhum acidente na pista. O GPS não te diz qual é a rua em que você tem que entrar para chegar no caminho mais rápido. Esse GPS não serve para nada, então para que serviria um astrologuês que não te diz onde é que está o problema? Eu tenho que dizer onde é que está o problema. Então, antes de você achar que a gente só diz desgraça, entenda a coisa dessa maneira, tá? E fica aqui a dica, porque a gente tem que tratar tanto das coisas boas, quanto das coisas problemáticas. Agora, estamos vivendo desde 2020 em anos pandêmicos, né, não tem como a gente não prestar atenção nos problemas. Se a gente não prestar atenção nos problemas, nós vamos pisar neles e cair, né, nós vamos levar um tombo, precisamos estar com o dobro da atenção. Então, e é por isso que a gente fica chamando atenção para esses aspectos tensos. Quando há uma configuração tensa no céu, como essa de Saturno e Urano, todo mês vai haver uma, 2 ou 3 ou 4, né, configurações que vão ativá-lo e vai ser sempre alguma coisa muito turbulenta, exatamente o que acontece dia 1º, tá. Dia 2, a Lua está em Gêmeos, vai fortalecer novamente o Mercúrio, que já está em oposição com Saturno também. Mercúrio, ó, dia 1º, dia 2 de agosto, está o Sol, Mercúrio em oposição exato Sol exato, né, com Saturno, ambos se aproximando da quadratura com Urano, tá a famosa quadratura T aqui, ocorrendo justamente dentro do campo de um campo que é simultaneamente de, desenvolvimento tecnológico, industrial, eh, investimentos econômicos, às vezes tem crises aí envolvendo, investimentos de risco, como as criptomoedas ou coisas que são muito avançadas em termos econômicos, né. Não estou achando que a criptomoeda é um problema, estou dizendo que ela é avançada, mas o momento ali pede cautela. E
E também entre âmbitos que são criativos, lúdicos, há momentos em que que as pessoas que estão produzindo coisas lúdicas ou criativas ou autorais, passam por situações de confrontação, passam por situações de limitação que podem advir de, sistemas coletivos, de sistemas de governo, de questões sobre o direito autoral. Isso pode ser uma coisa que nos primeiros dias de agosto, até o dia 5 mais ou menos, isso pode ser vir a tornar a ser discutido durante esses dias, né, direitos autorais, essas coisas que um meio internetico, né, como a gente está vivendo, tem sido bastante complicado de manter, né. O sujeito faz alguma coisa que ele levou uns 10 anos para produzir, para bolar, aí quando ele divulga aquilo ali, alguém vem, copia e difunde para todo quanto é lugar, complica um pouquinho, né. Não que, algumas condições, não permitam, algumas condições permitem, sobretudo quando há o término do dos direitos autorais, né, antigamente era até 50 anos, depois mudou. Mas sobretudo quando há isso, ou alguns ainda defendem o fato de que: "Olha, o sujeito está cobrando caríssimo por uma coisa que no outro país é tão barata", aí o sujeito vai e disponibiliza a obra. Isso é uma coisa tremendamente discutível, né, a gente tem que haver um pensamento mais lúcido sobre essas questões, tá. Então, isso aqui é uma coisa que vai ganhar destaque durante essa fase, alguns problemas que podem, envolver, as ações ligadas ao público infanto-juvenil, né, mais para o juvenil do que o infanto, né, nessa fase aqui. E, as condições da juventude, como um todo, né, a situação da juventude, que caminhos vão tomar, emprego e tudo mais durante uma fase pandêmica como essa. Isso aqui para o dia 2, dia 3, com a Lua ainda em Gêmeos, né, esses aspectos ainda permanecem, né, Vênus ainda vai se aproximar da uma oposição com Netuno, dia 4, dia 5, né, dia 5 de agosto, né, esses primeiros dias de agosto, eles são importantes, daqui para frente eu vou passar para aspectos semanais. Então, vejam só, dia 5 de agosto, como é que está aqui, a Lua está em Câncer já, está no domicílio dela, está poderosíssima, vai se preparando aqui para formar uma oposição com Plutão, né, pelo menos, ao formar essa oposição, que vai ser no dia 6 ou 7, aqui no dia 6, ao formar essa oposição, não está formando uma configuração, não vai tocar outros fatores, né. Ela não, mas o Sol, com oposição com Saturno e com quadratura com Urano, sim, tá. Mas pelo menos essa oposição aqui, ela só pede cautela ali na hora de expressar as emoções e de, eh, interpretar as atitudes, as ações, os olhares, as subjetividades alheias, enquanto a gente estiver interagindo uns com os outros. Alguns podem ter uns probleminhas ali entre, sistemas hierárquicos, e, uma briga entre as demandas do mundo e as demandas familiares, sobretudo em época em que muita gente, se mantém trabalhando em home office. Agora, nessa data, né, ainda dia 6, ainda temos esses aspectos aqui se formando, Vênus já está cada vez mais próxima da oposição com Netuno, o que vai chegar ali, né, olha, só para que não fique em branco, né, o Sol em oposição com Saturno, quadratura com Urano, que eu já tinha descrito ainda há pouco, vale dizer que são momentos em que, todo o sistema de gestão entra em colapso ou entra em criticismo, né, passa por situações de criticismo, passa por, eh retenções nas suas próprias decisões, revisões delas, o sujeito está querendo meter o pé numa decisão sem consultar os outros, achando que vai fazer as coisas assim despoticamente, vai ter que voltar atrás durante uma fase assim, tá. Aqui, dia 7 de agosto, que é um sábado, depois do dia 7 eu vou começar a pular de semana em semana, para a gente avaliar somente algumas condições específicas, tá. E nesse dia 7 Vênus já começa uma oposição com Netuno. Reparem que essa oposição, ela vai durando aí até o dia, né, com órbita, até aproximadamente dia 10, dia 11 de agosto,
quando a Lua também se juntar a Vênus para fazer essa oposição. E traduzindo para o português, né, nessa oposição de Vênus com Netuno, Lua, Netuno, aí nós temos uma fase de é aquela fase de deslumbra, né, de deslumbramento seguida de desilusão amorosa, entre investimentos que deram errado, em situações em que a gente pinta de cor de rosa, vamos supor, você foi eficaz, né, teve sucesso numa uma empreitada que você realizou usando um tipo de metodologia, vai querer usar a mesma coisa em qualquer contexto, aí sai tudo errado naqueles dias, porque não é naquele contexto que aquilo funciona. Então tem que ter assim, cada caso é um caso, né, tem que ter um cuidado especial numa fase como essa. A gente se distrai muito nesses dias de Vênus, Netuno, a cabeça está a cabeça não a cabeça intelectual, a cabeça emocional, a cabeça coração, né, se distrai, porque a gente está muito mais, pendente para o lado do 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 sonhar, do sentir, do que para o lado do raciocinar e organizar, né, aquele momento em que a gente chega a ficar confuso para fazer as coisas ficarem em prática e muitas vezes se perde, há uma tendência, há uma grande quantidade de pessoas se perderem em preferências, tipo, aquela pessoa ali nunca me magoou, sempre me cumprimentou quando eu passava, então vou dar uma oportunidade para ela. E aquela outra pessoa que é extremamente competente, ágil, só que ela é seca, quieta, não conversa com ninguém, pronto. Aquela ali que resolveria o problema, ela não tem oportunidade, e a outra que não sabe fazer o negócio, está recebendo oportunidade porque foi fofa, né. E aí o negócio, que deveria ser eficaz e correto, começa a perder sua eficácia, começa a emaranhar e começa a dar caos, né. Então a pessoa tem que voltar atrás. Tá, justamente isso ocorre ali por volta até de dia 7 até o dia 11 de agosto. Colocar aqui no dia 7 de novo, para começar a avançar semana a semana.